Nesse vídeo vamos passar por um dos conceitos mais importantes na nossa gestão financeira, o contas a pagar e a receber. Com ele a gente consegue ter a visibilidade do fluxo de caixa, consegue criar projeções, consegue visualizar dados futuros e consegue ter um panorama geral do que vai acontecer no próximo mês. Então, sem mais enrolação, bora para a prática. Se você está acompanhando essa jornada, eu acredito que já fez a parte de exercício da última aula, montou ali todo o seu plano de contas, porque vai ser muito importante para o seu aprendizado e também para as nossas próximas aulas, inclusive essa que vamos fazer projeções futuras, usando as mesmas categorias ali do plano de contas, só colocando valores e colocando elas as que vão ser recebidas, que a gente fez ali na última aula das contas que já foram baixadas, né, que foram aquelas contas já recebidas. Agora a gente vai fazer projeções de contas futuras através desse novo conceito. Então, o que seria o contas a pagar? Contas a pagar são todos os compromissos financeiros da empresa que vão ser pagos futuramente. Então, os fornecedores, salários, impostos, despesas, tudo que ainda não foi baixado entra aqui no contas a pagar. E o receber é a mesma coisa. Então, todos os recebimentos futuros que a nossa empresa vai ter, a gente vai lançar nessa parte de contas a receber. Suponhamos então que você fez uma venda no parcelado e você vai receber ali em 3 vezes. Você sabendo utilizar muito bem ali seu contas a receber e fazendo esse lançamento, já consegue ter essa previsão nos próximos meses. Então, tudo que você tem ainda para receber, a gente vai incluir aqui. Como eu disse, é muito importante você fazer todo o registro, né? Porque é através dos contas a pagar e receber que a gente vai conseguir visualizar tanto o lucro quanto o prejuízo que nossa empresa vai ter. A gente vai ter um acompanhamento ali do fluxo de caixa em tempo real, de tudo que a gente tem para pagar ainda e o que a gente previu que vai receber. A gente consegue criar todas aquelas projeções. Então, às vezes você precisa saber se vale a pena fazer um investimento, você precisa saber quando que você precisa investir, colocar um pouco mais de dinheiro ali de capital para poder suprir o fluxo de caixa, e tudo é através do contas a pagar. Como que a gente organiza isso no nosso dia a dia? Existem diversas formas para a gente poder fazer essa organização, desde planilhas até sistemas super complexos, porém a gente recomenda, né, que seja utilizado algum sistema financeiro, pode ser Nibo, Conta Azul, Meu Dinheiro Web. E nesse vídeo eu vou mostrar em duas plataformas diferentes, uma que é paga e outra que é gratuita. Caso você esteja começando, ainda não tem o capital para poder investir numa ferramenta paga, você pode utilizar uma ferramenta gratuita. Independente da ferramenta que você utilizar, é importante que a gente tenha essas 4 opções. A data de vencimento, que é onde a gente vai colocar quando esse lançamento vai vencer e o dia que a gente tem que pagar. A descrição, onde a gente vai colocar ali referente ao que é. Também tem a categoria, geralmente já vem automático, entra aqui junto da descrição. O valor, que é o mais importante de todos, né? E o status, que é se ele já venceu, se ele vai vencer ainda. Que muitas ferramentas elas já colocam automaticamente. Se ele venceu, ela já fica vermelho lá indicando que você não deu baixa naquele pagamento, não conciliou ou não fez o pagamento dele. Ou também o recebimento. Isso é muito importante até para você ter o seu controle de inadimplência. Agora, partindo para a prática, eu vou mostrar duas ferramentas para vocês. A primeira delas é o Meu Dinheiro Web. Ela é um sistema totalmente gratuito, tem um plano pago, porém no plano gratuito você já tem acesso a diversas funcionalidades. A gente vai utilizar ele aqui no nosso treinamento, no que ele der suporte para a gente vai utilizar ele e vamos ter também um de apoio para outros dados, outros gráficos que ele não consegue entregar. Mas é muito simples de utilizar. Aqui é o painel inicial, quando ele abre. Estou usando aquele nosso exemplo, né, da clínica. Então aqui a gente já tem uma visão do fluxo de caixa, mostrando. E a gente vai criar agora aqui um lançamento. Muito simples, a gente clica aqui em nova despesa. Primeiro ponto é colocar o valor. Então vamos supor aqui que a gente vai colocar o valor do aluguel da clínica, que é R$ 2.500. Bem barato, por sinal. E ele vence todo dia 13. Então a gente vai colocar aqui a data. Coloca a data de vencimento e de competência. E aqui a gente pode colocar aqui uma repetição fixa, porque vai ser uma recorrência. Então todo mês eu tenho esse valor, eu não preciso ficar agendando todo mês, eu consigo programar. Por isso que é tão importante a gente utilizar um sistema para poder fazer isso. Não precisa ficar criando código nenhum, é só vir aqui, mesmo você não tendo conhecimento em Excel, nada do tipo, só tendo toda a teoria ali sobre cada coisa, você consegue fazer isso daqui. Então ele se repete a cada mês. A gente vai colocar aqui aluguel.
A conta é a conta que a gente configurou. Quando você entra, ele vai pedir ali para você configurar uma conta. Não precisa colocar nenhum dado bancário, você pode criar uma conta ali fictícia, que vai ficar registrada só aqui no sistema. Não necessariamente você vai fazer o vínculo da sua conta. Alguns sistemas têm essa integração, né? A conciliação bancária, que é excelente, poupa muito tempo. Você pode colocar quantas contas você quiser. Coloquei em conta corrente. Categoria, lembra que a gente fez o plano de conta na última aula? Aqui eu coloquei mais ou menos igual, porque ele já dá algumas funcionalidades para a gente. Não precisa estruturar todo o plano de contas do zero, ele já traz algumas categorias. Então é uma despesa administrativa, já tem ela aqui, aluguel. A gente clica aqui. Aqui você pode colocar outras informações, como contato, número de documento, observações, alguma tag que você queira. A gente não vai fazer isso, lembrando que é os 4 pontos importantes, que é o valor, a data de vencimento, descrição e o status. O status a gente vai ver agora, quando a gente colocar para salvar. Vou colocar aqui, salvar. Olha como já mudou o nosso gráfico, porque ele já identificou que eu tenho essa conta para pagar, tá vendo ela aqui, ó? Aluguel, recorrente, menos R$ 2.500. Ele já vai entrar aqui. Agora, vamos aqui para o Nibo. Esse sistema ele já é pago e é interessante que ele consegue mostrar o que eu estava falando para vocês. Tá vendo? Aqui eu tenho meus recebimentos e aqui eu tenho meus pagamentos, que é tudo que tem para entrar e tudo que tem para sair. Contas a pagar e a receber. E quando ele vence, tá vendo? Ele fica em vermelho, mostrando que, por exemplo, aqui a gente tem a Bruna, que ela vai fazer um design de sobrancelha, o valor e o vencimento. Aí eu posso só vir aqui nela e baixar isso na nossa conta. Aqui, recebido. E aí ele vai sumir daqui. Ter esse controle através do contas a pagar e a receber é muito importante porque a gente consegue não pagar juros, porque é muito ruim você pagar juros porque esqueceu de pagar um boleto. Você consegue programar esses pagamentos no banco, dependendo do sistema que você utilizar, mas a base já é você conseguir fazer esse agendamento ali recorrente e você sempre saber exatamente o dia que você tem que pagar. Então você pode ativar até nessas ferramentas mesmo, na hora que a gente cria, vou mostrar para vocês, olha que interessante. Na própria ferramenta, a gente consegue, quando a gente vai criar, ativar um lembrete. Vou simular aqui um recebimento, receita, dia 2, colocar a conta, vou colocar um futuro, né? Quando a gente, tá vendo? Quando a gente coloca o dia, ele já não dá o lembrete, mas quando a gente coloca o futuro, tá vendo aqui, ó? A gente pode colocar aqui, ó, receber lembretes no dia. Então, no dia ele vai te mandar uma notificação para poder fazer o pagamento desse agendamento ou conciliar ele, né? Eu realmente recebi esses R$ 1.000 nesse dia, eu coloco a conciliação feita. O Nibo, por exemplo, ele encaminha para você e-mails diários. Então, toda vez que tiver um contas a receber ou a pagar naquele dia, ele envia para você no e-mail aquele resumo, você consegue visualizar ali, entrar lá e fazer os pagamentos. E também você consegue outras funcionalidades adicionais. Mas para o nosso conteúdo de hoje, seria isso o mais importante. E também eu queria compartilhar com vocês algumas estratégias que vocês podem utilizar para evitar dor de cabeça e utilizar da melhor forma a parte do contas a pagar e a receber. No lado de contas a pagar, é sempre você pagar primeiro as contas essenciais para o funcionamento do negócio. Então é o salário de profissional, caso você tenha alguém, no caso da nossa clínica, por exemplo. Para poder fazer os procedimentos, tem que ter a pessoa que faz o procedimento. Então não adianta nada eu vender e não ter quem faça. Se você faz a parte do, por exemplo, se é uma clínica que a própria doutora faz tudo, então a gente já tem isso. Basicamente é o prolabore dela, então a gente tem que pensar nisso, nesse salário. E os fornecedores principais que tem a ver com os custos desse serviço. Então, no exemplo da nossa clínica, seriam os custos para fazer o procedimento. Esses fornecedores de matéria-prima para os procedimentos são os primeiros a ser pagos, a gente tem que estar sempre em dia para o nosso negócio funcionar. E os outros, a gente pode também negociar os prazos com fornecedores. Então, às vezes 10 dias que você conseguir negociar com aquele fornecedor, você já consegue um fôlego no seu fluxo de caixa suficiente para levantar o capital e pagar ele, conseguir atingir ali mais vendas para o futuro investimento. Ter essa flexibilidade de negociação é muito importante. E o mais importante de todos, que a gente tem que tentar ao máximo
não pagar juros. Então, evitar atrasos é o ponto mais importante. Por isso que é muito bom você utilizar um sistema financeiro, seja o Meu Dinheiro Web, Niblo, Conta Azul, qualquer que seja, pois eles vão te ajudar a lembrar de fazer os pagamentos no dia correto. Muitos deles até você consegue fazer o agendamento desses pagamentos, entendeu? E aí você no dia vai lá e só dá a baixa daqueles pagamentos. Então isso poupa muito tempo. A gente fala que o maior trabalho que você vai ter é agora, na hora de aprender o que é cada coisa, fazer toda a implantação, colocar isso para rodar, porque quando estiver no automático vai ficar tudo muito simples, tudo muito fácil, você vai só entrar ali, fazer as baixas. Às vezes, quando você for fazer alguma projeção, que você vai ficar ali um tempo maior, criando agendamentos futuros, vendo se tiver tanto de receita, como vai impactar no seu negócio. Se eu fizer uma compra de equipamento, como vai ficar meu fluxo de caixa. Então isso vai demandar um pouco mais de trabalho, mas ali no dia a dia, a operação, você ali que está começando o seu negócio, ali um microempreendedor, você vai conseguir fazer isso muito tranquilo, porque a quantidade de lançamentos ela não é tão grande. Conforme for crescendo, sua empresa for ficando mais estruturada, aí é necessário você ter alguém para fazer esse trabalho. Você pode contratar um serviço de BPO financeiro, você pode contratar uma pessoa para fazer isso para você. Aí vai depender do tamanho da sua empresa, da sua necessidade também, do quanto você está disposto a pagar. E no contas a receber, evitar faturas e cobranças com antecedência. Então você pagar, às vezes você pagar a conta no dia certo é melhor do que você pagar a conta antes. Então, por exemplo, eu tenho um boleto para pagar de R$ 1.000 no dia 10. Se eu pagar ele no dia 5, eu vou ficar 5 dias com caixa negativo. Isso vai me gerar juros, que vai fazer com que eu perca mais dinheiro do que eu deveria perder. Então, só de pagar a conta no dia certo pode te livrar de ter dor de cabeça. A gente está falando de R$ 1.000, mas tem empresas que movimentam por dia aí 40, 50 mil. Imagina isso com juros. Fica valores bem elevados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Controlar a inadimplência. Então, você ter uma ferramenta, você vai ter acesso ao histórico de clientes. Vou mostrar aqui para vocês, ó, que legal. Nessa nossa empresa aqui de teste, eu consigo ver os meus clientes. Que bacana. Então, se eu tenho um serviço, se eu sou uma empresa que presta serviço, eu consigo cadastrar meus clientes e no ano eu consigo saber o quanto esse cliente me trouxe de receita, tá vendo? Se é um cliente recorrente, por exemplo, uma agência de marketing, que tem todo mês ali um boleto, ela já consegue ter a previsão do ano e já saber quanto ele já pagou, ter um acompanhamento muito preciso. Então, quando a gente tem um histórico de clientes, a gente consegue controlar a inadimplência, porque às vezes se esse cliente demorar 2, 3 dias para pagar, já compromete seu fluxo de caixa. Então é importante que você tenha esse controle, é importante que você faça esse acompanhamento. Nesse caso, se o caixa permitir, você oferece desconto para pagamentos antecipados. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então é melhor seu cliente pagar R$ 100 a menos e você receber antes do que você não receber nada. Um exemplo bem legal é a antecipação do cartão de crédito. Então você faz vendas ali pelo cartão de crédito. Se você receber daqui 30 dias, você consegue receber um valor um pouco mais alto. Se você for antecipando, as taxas vão ficando um pouco maiores. Mas dependendo do seu fluxo de caixa, vale a pena você antecipar esse valor para o dia necessário, para você cobrir algum custo que você tenha. Melhor do que pagar juros, que às vezes os juros que você iria pagar desse período de inadimplência é muito maior do que os juros de você antecipar. Então é sempre bom você estar ali observando se vale ou não a pena dar esses descontos ou fazer essa antecipação. E a última dica que a gente deixa para você é registrar tudo da forma mais organizada possível, para você não ter surpresas no final do mês, para você não olhar um número e ele ser falso. Lembra que desde o começo a gente vem trazendo esse conhecimento justamente para você não passar por apuros, não ficar com saldo negativo, não ter surpresas ali no seu financeiro. E a pior coisa é você abrir ali o extrato do banco e ele está diferente da planilha que você fez, entende? Então é muito bom você colocar de forma organizada, utilizar um sistema para poder não ter essas surpresas.
Essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar já como exercício você entrar, fazer o cadastro, é grátis. Tanto o Meu Dinheiro Web. O livro também tem um teste. Você pode fazer ali um teste de 7 dias para ver como funciona a plataforma. Mas se você já quiser colocar os dados da sua empresa, fazer tudo certinho, recomendo que você utilize o Meu Dinheiro Web, caso não tenha, né, o recurso para poder adquirir um plano futuramente. Agora, se você já tem um recurso para investir, vale a pena testar vários. Então, se você pode ali testar dentre eles. E caso você já esteja acompanhando esse treinamento, gostou ali da nossa didática e quiser conversar um pouco mais com a gente, ver como funciona ali o nosso trabalho, a gente faz a parte de implementação. Então, tudo que a gente está passando aqui para você, a gente faz também. Toda a parte de implementação financeira, monta o plano de contas, monta tudo certinho. A gente já entrega isso para você só fazer a parte do acompanhamento. E caso, né, você já não tem muito tempo para isso, toca seu negócio ali, tem outras ocupações, não tem tempo para fazer o financeiro, também pode entrar em contato com a gente ali, vamos conversar, ver o que dá pra gente fazer. A gente faz toda a parte de BPO financeiro, então pega ali, faz a implantação, a gente faz ali o dia a dia, a sua rotina financeira e faz seu negócio crescer ainda mais. Então estamos disponíveis para conversar. E na próxima aula vamos falar um pouco sobre precificação. Então a gente vai mostrar ali como você fazer a precificação da forma correta, alguns pontos importantes na hora de fazer a precificação e como isso impacta o valor do seu produto final. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e nos vemos na próxima aula.